Ao longo da história, muitos personagens marcaram a humanidade com suas ações, palavras ou simplesmente sua presença enigmática. Esses indivíduos, cujo verdadeiro significado, identidade ou destino permanecem um mistério, continuam a intrigar gerações. São figuras que, apesar de décadas ou até séculos de passagem, mantêm seu encanto e continuam alimentando teorias, lendas e especulações. Afinal, o que faz dessas pessoas tão enigmáticas? Por que seus nomes permanecem entre o desconhecido, enquanto suas histórias permanecem vivas na cultura popular? Neste texto, exploraremos alguns dos personagens mais enigmáticos da história, refletindo sobre suas vidas, seus mistérios e o que eles representam para nossa curiosidade incessante. Personagens históricos enigmáticos são aqueles cuja história contém lacunas, contradições ou simplesmente permanecem totalmente desconhecidos. São figuras que, por algum motivo, conseguiram escapar ao entendimento completo do seu tempo ou da nossa própria era. Muitas vezes, sua importância é dada pelo mistério que os cerca. Eles viram os símbolos de segredos que resistem ao tempo. Alguns podem ter sido figuras de poder, outros, indivíduos comuns envolvidos em eventos extraordinários. Em geral, eles representam aquilo que ainda não conseguimos decifrar: pistas de uma história oculta, mensagens codificadas ou simplesmente o eco de um tempo perdido. Sua presença na cultura popular, nas teorias de conspiração ou nos debates acadêmicos revela o quanto somos fascinados pelo desconhecido e pelo que nos desafia a entender o passado de forma completa. Um dos exemplos mais fascinantes é o caso do Homem de Somerton, que permanece como um dos mistérios mais intrigantes da história australiana. Encontrado morto em 1948 na costa de Adelaide, sua identidade nunca foi revelada. O que torna esse caso ainda mais assustador é uma mensagem cifrada encontrada no bolso da sua roupa, além de um livro de poesia com anotações indecifráveis. Muitas teorias sugerem que ele poderia ser um espião, refugiado ou alguém envolvido em uma rede clandestina de comunicação secreta. Apesar de investigações extensas, nenhuma pista concreta foi obtida até hoje, e o caso continua sendo um dos maiores enigmas não resolvidos do século XX. Essa ausência de respostas alimenta o fascínio, tornando seu mistério uma fonte inesgotável de especulações. Outro exemplo famoso é o do enigmático D.B. Cooper, um sequestrador que, em 1971, tomou um avião comercial nos Estados Unidos, fez exigências de resgate e desapareceu de forma misteriosa após saltar de paraquedas. O que torna esse caso especialmente intrigante é a total falta de pistas sobre seu paradeiro. Como ele sumiu sem deixar rastros, até hoje ninguém conseguiu identificá-lo ou descobrir o que aconteceu após sua fuga. Sua história virou uma verdadeira lenda urbana, um símbolo do fascínio pelo desconhecido, alimentado pelo fato de que, por mais que se investigue, ele conseguiu escapar de qualquer captura. Essa história é um exemplo clássico de como o mistério de um indivíduo pode resistir ao tempo e às tentativas de resolução, alimentando teorias e lendas por décadas. Outro enigma que fascina é o das linhas de Nazca, no Peru. Essas enormes desenhos geométricos e figuras de animais foram criados por uma civilização antiga, cuja identidade e propósito continuam cercados de dúvidas. Algumas hipóteses sugerem que as linhas tinham funções religiosas ou astronômicas, ou até mesmo que serviam como mensagens de uma civilização extraterrestre. Mas a verdadeira razão por trás dessa obra impressionante ainda não foi totalmente decifrada. Quem foi capaz de criar essas linhas com tamanha precisão? E por que elas foram feitas? Apesar de várias pesquisas, as respostas permanecem um mistério. Elas continuam sendo uma prova de que há conhecimentos do passado que, por sua própria complexidade, ainda escapam à compreensão moderna. Outro mistério de grande impacto é o manuscrito Voynich, um livro ilustrado do século XV, escrito em uma linguagem indecifrável. Até hoje, linguistas, criptógrafos e historiadores tentaram decifrá-lo, mas sem sucesso. As ilustrações dentro do manuscrito mostram plantas exóticas, diagramas e figuras humanas que parecem ter uma finalidade desconhecida. Diversas teorias tentam explicar sua origem, algumas dizem que ele contém mensagens secretas, outras acreditam que seja uma furada criada por um artista louco ou até uma forma de criptografia avançada. O que torna o manuscrito Voynich ainda mais fascinante é o seu caráter misterioso, resistindo às investigações mais avançadas,
permanecendo como uma obra de pura enigma. É como se alguém de outrora tivesse criado uma linguagem que, até hoje, ninguém consegue entender. Outro personagem que desperta fascínio é Genghis Khan, cujas tumbas e locais de sepultamento permanecem um grande mistério. Apesar de seu impacto na história mundial, o local exato de seu túmulo nunca foi confirmado. Reza a lenda que o túmulo foi cuidadosamente protegido e escondido pelos seus seguidores para evitar que fosse violado por inimigos ou saqueadores ao longo do tempo. Diversas hipóteses apontam para diferentes regiões da Mongólia, mas nenhuma delas pode ser comprovada até hoje. Essa ausência de uma sepultura confirmada reforça a própria aura de mistério que cerca a figura do poderoso conquistador mongol. Sua história de conquistas e estratégias permanece viva, enquanto seu sepulcro, por enquanto, está escondido, envolto em segredo e especulação. Outro exemplo enigmático envolve Leonardo da Vinci, o gênio renascentista. Apesar de sua obra-prima mundialmente conhecida, há quem defenda que ele teria deixado mensagens escondidas em seus desenhos, anotações e pinturas. Alguns estudiosos acreditam que Leonardo teria criado códigos secretos sobre segredos religiosos, filosóficos ou até de civilizações perdidas. A Mona Lisa, sua obra mais famosa, é cercada de teorias sobre possíveis mensagens ocultas. Supõe-se que Leonardo tinha um vasto conhecimento de anatomia, matemática e ciências ocultas, de modo que sua verdadeira intenção na arte e na ciência permanece um mistério. Sua vida, suas ideias e suas obras continuam sendo objeto de debates, céticos e apaixonados, reforçando a figura de um homem que, mesmo séculos depois, permanece uma incógnita. A permanência do mistério em torno dessas figuras deve-se, em grande parte, às lacunas deixadas na história. Muitas informações foram perdidas por guerras, incêndios ou negligência, tornando impossível fazer uma reconstrução completa de seus passos. Além disso, a tecnologia disponível na época de suas vidas era limitada, dificultando a investigação. Algumas dessas figuras podem ter desejado permanecer anônimas ou esconder suas verdadeiras identidades por motivos pessoais, políticos ou espirituais. Com o passar dos séculos, o próprio tempo também apaga ou distorce evidências, criando uma cortina de silêncio que só aumenta o fascínio por essas figuras. Além disso, a cultura do mito e das teorias conspiratórias alimenta essa aura de segredo, reforçando a ideia de que há algo mais por trás de suas histórias. A história está repleta de figuras enigmáticas, personagens que resistiram às tentações do tempo de serem totalmente decifrados. Esses exemplos refletem como a curiosidade humana vai além das evidências, buscando respostas onde muitas vezes só encontramos perguntas. Os mistérios que envolvem essas figuras continuam alimentando livros, documentários, debates e teorias, reforçando nossa fascinação pelo desconhecido. Talvez, o que mais nos atraia seja a sensação de que há algo mais, uma verdade oculta que ainda podemos descobrir. E quem sabe, com o avanço da ciência e tecnologia, um dia esses enigmas possam ser desvendados, revelando os segredos que, até hoje, permanecem escondidos na sombra do passado. Afinal, o maior mistério talvez seja justamente a nossa incessante busca por respostas.